fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o vereador Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte, autor do projeto de lei IPTU Verde, retirado de pauta ontem durante votação na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bom dia, vereador, que atualmente está sem partido. É um prazer tê-lo aqui de volta. Thalita, o prazer é todo meu. Bom dia para você, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Rádio Super. Pois é, vereador, falamos sobre o projeto IPTU Verde, que foi retirado de pauta ontem, e o senhor já disse que pretende revisar alguns pontos. Quais pontos seriam esses? Por que esse projeto foi retirado de pauta? O projeto de lei foi retirado de pauta ontem para ampliar os benefícios para a cidade de Belo Horizonte. Eu estive logo pela manhã com o prefeito Alexandre Calil e conversamos no sentido de melhorar a redação. Eu apresentei esse projeto em 2017. É importante salientar isso. Não se trata de algo que, choveu, vamos fazer alguma coisa às pressas. Não. É uma promessa fundamental da minha campanha apresentar uma ideia que já existe em outras cidades brasileiras, que basicamente funciona assim. Você, Rodrigo, tem lá na tua casa um painel fotovoltaico, captação de água de chuva, não tem o quintal acimentado, capta água, portanto, e tem um terreno que é permeável. Tudo isso conta pontos e você pode ter desconto de 5%, 7% e 10% no seu IPTU. Ou seja, é uma maneira inteligente de fazer a cidade se tornar um ambiente sustentável. Quando a gente propôs isso em 2017, vários especialistas, ambientalistas ajudaram a fazer a redação. De 3 anos para cá, a grande diferença foi a aprovação do plano diretor e a criação da outorga. Para o nosso ouvinte, a outorga é algo que vai passar a ter que ser pago quando a construção em determinado lote passar de um tamanho específico. Aquela pessoa que construir com essas medidas de sustentabilidade também terá o desconto. Portanto, o projeto agora ele é ampliado. Além do desconto no IPTU, o desconto também na outorga. Como o texto está concluído para votação em segundo turno, não havia como fazer emenda. Por isso, retira-se o texto, mas ainda essa semana eu reapresento ele. O senhor havia dito, vereador, na época em que esse projeto estava em tramitação, que esperava que o prefeito Alexandre Calil não movimentasse a base dele para tentar barrar o projeto. E agora o senhor conta para gente que houve um acordo com o prefeito. Sim. Como é que foi isso? Sendo que vocês, inclusive, há alguns anos já estavam em rota de colisão, não havia mais diálogo do senhor. E o senhor, inclusive, disse isso várias vezes aqui mesmo no Café com Política, já que não havia diálogo com o prefeito. Continuo um vereador independente. Não é uma sinalização de que eu estou aderindo à base do prefeito. O que eu acho, e todo mundo que nos escuta na rádio talvez pense assim, o Brasil anda briguento. Ninguém aguenta mais ver político enchendo o saco das pessoas só naquela troca de xingamentos. Choveu, a cidade de Belo Horizonte sofreu e ficar num ambiente sem diálogo representa mesquinharia. O prefeito tomou uma boa decisão de ir à Câmara Municipal, dialogar com os vereadores. E ali, comigo, de frente com todos, disse que essa nossa ausência de diálogo tem por culpa metade dele e metade minha. E a gente deveria criar um ambiente de diálogo. Foi o que aconteceu. A secretária dele me ligou na última sexta-feira, marcamos essa reunião e a pauta substancial foi o diálogo para ver a aprovação desse projeto. Eu acho que negar à cidade esse avanço, que pode beneficiar muito o município, sobretudo na questão das chuvas, por briga, é ser pequeno. E eu acho que nós dois tivemos uma postura grande pensando em Belo Horizonte e isso vai beneficiar muita gente. Como é que foi esse reencontro? Foi positivo, acho que nós dois somos crescidinhos, sabemos que temos uma postura como vereador e como prefeito e acho que nós dois compreendemos que a cidade perdeu um pouco pela ausência de diálogo nos últimos 3 anos. Esse encontro, o reencontro, já foi pensado nas eleições? De jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho que tanto o prefeito Alexandre Calil quanto eu sabemos que muito provavelmente teremos caminhos independentes nas eleições desse ano. Mas eu acredito que seria um erro postergar o diálogo para mais 1 ano ou 2.
é tão somente um vereador e um prefeito que consideram que a briga não deve ser o tom da relação institucional no município. Vereador, agora que o projeto foi retirado de pauta, vai ser repensado, inclusive, com essa questão aí do plano diretor e da outorga onerosa que o senhor explicou na sua primeira resposta. Como é que vai ficar a tramitação dele? É o seguinte, nós estamos já com a redação sendo praticamente concluída hoje. Eu vou, às 3h30, a uma reunião da minha equipe com a equipe da Prefeitura para fechar os detalhes. Eu ainda quero ouvir uma pessoa muito especial, que é a Marília, presidente do IGAM, o Instituto de Águas aqui de Minas Gerais, e Sérgio Míscio e outros especialistas para a gente amarrar detalhes da redação e até sexta-feira ele será protocolado. Assim que ele é protocolado, nós temos um trabalho da equipe técnica da Câmara, depois passa por 4 comissões, Legislação e Justiça, Administração, Política e por aí vai, e está pronto para votar em plenário. Então, possivelmente, o acordo é exatamente... A base já queria votar a favor. O projeto é bom. Então, a gente, possivelmente, em questão de 1 mês ou 2, aprova esse projeto da Câmara Municipal. O senhor atualmente está sem partido. Sim, vai adoraria tentar continuar assim para sempre. A reeleição, mas não pode, né, vereador? Ainda não há a opção de ficar sem partido. Já está estudando para qual legenda vai? Eu tenho a felicidade hoje de contar com o convite de muitos partidos políticos que entendem a minha postura independente e que, inclusive, topariam a minha filiação com uma cláusula de independência, entendendo que eu estou lá para disputar a eleição, seja para vereador, seja para prefeito, seja para o que for, mas com uma postura que não se submete a um estatuto de partido político, porque o meu compromisso é com o meu eleitorado. Quais são esses partidos? Há vários. Eu tenho o convite do Podemos, a deputada Renata Abreu me chamou, tenho o convite do Cidadania, tenho o convite do PV, tenho o convite do Patriota, dos meus amigos Dorgal Andrada e Fred Costa. Tenho uma série de convites e estou estudando. Tenho até o final do mês para concluir. O senhor disse aqui que eu apenas vou estar num partido para disputar para vereador, para disputar para prefeito. A ideia de disputar a prefeitura não está descartada? Não, acho que não está descartada. Nós temos que entender que há uma eleição vindo e há uma necessidade de se apresentar à cidade de Belo Horizonte um conjunto de propostas para resolver os problemas que a gente vive. Um dos principais que eu tenho lutado profundamente é a questão da mobilidade. Quem está nos escutando agora, certamente, parcela dos ouvintes está presa no trânsito. E, vejam, eu tive ontem com o prefeito, conversei com ele, dialoguei. Isso não vai mudar minha postura de crítica em relação a alguns assuntos que são terríveis. A BH Trans, por exemplo, é um lixo. Ontem, na antessala do prefeito, inclusive, estava o presidente da BH Trans, Célio Bousada, que ao me encontrar fala, poxa, vereador, mas na última quinta-feira o senhor me destruiu na Câmara, me xingou muito. Eu falei, presidente, o senhor não viu nada. Aquilo foi só um aperitivo. Eu, se fosse presidente Célio Bousada, já teria renunciado a esse cargo há muito tempo. O prefeito passou a campanha prometendo abrir a caixa preta da BH Trans. Não foi aberta. Isso ainda é um mistério. A mobilidade na cidade precisa avançar. Lá na Câmara, inclusive, adorei a volta do meu colega Fernando Borja, que estava em Brasília, e constituiu mais uma assinatura na CPI. Não vou desistir disso. Nós precisamos escancarar os erros da mobilidade na cidade. Isso precisa mudar. O transporte coletivo hoje é burro. A forma de cobrança é ruim. A Prefeitura de Belo Horizonte precisa se somar num esforço da região metropolitana para criar um bilhete único. Não faz sentido ficar pagando o ônibus de Belo Horizonte com cartão, o ônibus de Betim com outro cartão, o de Contagem com outro, metrô de mais um. A gente tem que integrar isso com inteligência. Recentemente, Rodrigo, eu tive em Londres a convite do governo britânico para estudar políticas municipais. Existe lá um cartão que é o Oyster. Há uma inteligência profunda. Ele serve para andar de metrô, de ônibus, de bicicleta, e o governo tem, portanto, um banco de dados de inteligência para notar como a cidade se locomove. Aqui, a burrice no transporte coletivo está tirando as pessoas do sistema que é de todos, jogando em carros individuais, e não há obra que resolva se essa lógica não mudar. O senhor tocou num assunto que é muito caro aos ouvintes aqui do Super N, que é a questão do transporte coletivo. E toda vez que a gente fala em transporte, o nosso WhatsApp quase que para, quase que trava aqui. Até porque estão todos no trânsito, presos, né? E todo mundo tem um relato para contar do ônibus, da falta de cobrador, enfim, de várias e várias polêmicas e várias histórias. E aí, o senhor falou num outro ponto também, que vira e mexe a gente toca aqui, e que eu, em especial, tenho comentado com muita frequência, que é a falta de integração do transporte metropolitano. Porque é impensável que numa cidade onde muitas vezes o cidadão mora em Contagem, trabalha em Belo Horizonte, estuda em Betim, ele tem essa dificuldade toda para se locomover, ele precisa utilizar 2, 3 cartões diferentes num ônibus em outro.
Esse é um assunto que deveria, na sua opinião, partir também do governo do Estado, para que nós tivéssemos efetivamente um governo do Estado capitaneando essa discussão, já que se a gente colocar talvez todos os prefeitos sentados na mesa, a gente não vai ter acordo. Mais do que isso, temos uma agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte no governo do Estado. O senhor já esteve no governo do Estado, sabe do que eu estou falando. E já tive na reunião com eles, inclusive, sobre esse assunto Então sabe recentemente. ainda mais. E que parece, sinceramente, cabeça de bacalhau, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca vê. Porque ninguém consegue entender qual é o resultado efetivo do trabalho da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Por onde nós precisamos partir para que isso se transforme em realidade um dia, já que é algo que, do ponto de vista tecnológico, parece absolutamente simples, vereador, que é pegar um único cartão que converse com todos os sistemas. E que já existe em São Paulo. No Rio. No Rio. Próxima vez que eu vier aqui na rádio, eu vou lhe trazer um presente, que é um livro sobre a história do transporte público em Belo Horizonte. É um assunto que muito me apetece. E você vai gostar muito porque ele conta dos primeiros anos. E assim, eu acho que um político hoje em dia, é meu caso, tem que estudar para resolver os problemas. E eu estudo a cidade. Até mais ou menos a década de 40, nós tínhamos bonde. Depois se tentou os trólebus e a partir da década de 60 houve uma inversão completa para o ônibus e para o diesel. A ditadura militar destruiu a capacidade de governo local. E na década de 80, nós tínhamos uma agência que cuidava do transporte chamada Metrobel. Com a democratização em 88, a Metrobel foi desfeita e a Constituição cria, portanto, a figura municipal de novo. A figura da região metropolitana surge junto, só que houve uma lentidão do governo do Estado em amarrar esse assunto. Portanto, de 88 até o começo da década de 90, os municípios da Grande Belo Horizonte começaram a tocar isso por conta própria. A Begatrans, por exemplo, é de 93. O que falta, meu caro, é uma coisa chamada gravidade. Corpos celestes maiores atraem corpos celestes menores. O maior corpo celeste da região metropolitana de Belo Horizonte chama-se Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte tem que se sentar à mesa com o governo do Estado e com a agência metropolitana, que já o convidou algumas vezes, e ele ainda não foi. Ele tem que ter este papel de liderança. Ele tem que se sentar à mesa com outros 2 corpos celestes. Meu amigo Vitório Medioli, prefeito de Betim, e o prefeito de Contagem, Alex de Freitas. Esses 3 políticos precisam amarrar um projeto de mobilidade, sejam eles quais forem a partir da eleição desse ano. E a partir do momento que Contagem, Betim e Belo Horizonte amarrarem um cartão de mobilidade, não há como os demais ficarem de fora. O segundo passo é sentar com o presidente da CBTU e falar: cartão de metrô agora também é o mesmo. Depois que você integrou, meu caro, as 3 cidades de grande porte da região metropolitana, a CBTU, e sentou na Transfácil, que fica ali no bairro Floresta, e contou para a empresa de cartão BH Bus que essa integração tem que acontecer, quem é que vai ficar de fora? Esse é o caminho das pedras. Só que o passo principal tem que partir de Belo Horizonte, capital do Estado, amarrado com a agência metropolitana. Que justiça seja feita, tem feito muito esforço, sim. Conheço a Mila da agência metropolitana, o próprio secretário de obras do governo estadual é muito esforçado. Sentei-me com eles para tratar desse assunto, mas a liderança do prefeito de Belo Horizonte tem de acontecer. O prefeito, e eu respeito o prefeito, o estilo dele, mas é hora dele sentar à mesa e liderar um processo de integração da mobilidade na cidade. Vereador, quando o senhor explica, parece que esse trâmite todo é muito fácil. E por que não foi feito, então? Porque as pessoas não cobram pelas vias adequadas. Eu estou aqui dizendo o caminho das pedras. É uma integração metropolitana. Aí, por que o prefeito ainda não sentou? Vamos lá, prefeito, vamos sentar. Vou dar outro exemplo, saúde. A saúde é um tema que é muito importante. Veja como é que a gente está numa federação integrada. O governo federal acabou com o Mais Médicos. Também tinham críticas. Eu tinha críticas à questão do contrato com Cuba. Perfeito. Mas o resultado prático é que o anel metropolitano, Rodrigo, ficou desassistido. Descoberto. Completo. Para onde vêm essas pessoas? Vão se tratar em Belo Horizonte. Superlotando os hospitais que já estão lotados. Lotados. Né? E ainda você tem uma questão de ausência de digitalização. Na última quinta-feira, pós-carnaval, cobrei do secretário de Saúde, o Jackson, quando é que nós vamos digitalizar as UPAs. Em pleno 2020, não faz sentido uma pessoa chegar na porta do hospital e ter um prontuário de papel. Ele me disse que até outubro, e você sabe que eu sou ferrinho de dentista, vou cobrar. Isso tem que acontecer, e tem que acontecer o seguinte: os prefeitos da região metropolitana que foram atingidos com isso têm que usar o jogo constitucional.
Qual é o jogo constitucional? Minas Gerais tem 3 senadores, tem 53 deputados federais, e é incrível, parece que coloca um sonífero lá na nossa água em Brasília, porque a bancada do Nordeste tira um centavo do Nordeste para ver se não vão juntos. Fazem rebelião. Ou de facão. E no nosso caso, há um problema grave. Veja o metrô, era prometido 1.400.000, o ministro já anuncia que foi para 800 mil. 1 bilhão, 1 bilhão, 400 perdão, para 1 800 bilhão e milhões. 400 foi para 800 milhões. Cadê a grita? Cadê senador, deputado parando Brasília? Não se pode tirar centavos daqui. E esse é um papel, gosto muito da Agência Mineira de Municípios, gosto da União, porque eu sou alguém que valoriza o município. Eu acho que a política, que aliás a expressão ateniense, grega, para cuidar da cidade, acontece aqui no nível local. Vereador e prefeito têm mais importância no país do que deputado federal e presidente. Isso tem que ser entendido. Agora, o recurso vai todo para lá e não volta. E tem que brigar-se muito por isso. Então, na hora que eu vou na mesa com o prefeito e sento diálogo, isso é uma pacificação positiva. A briga boa é a briga que traz recurso para cá. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado, vereador? Combinado. IPTU verde. Vai passar, bom para a cidade. Plano diretor de Belo Horizonte. Poderia ter sido melhor, a 90% positivo, 10% poderia ter sido evitado. Relação com o prefeito Alexandre Calil. Melhorou substancialmente ontem. A figura do prefeito Alexandre Calil. A cidade conhece e pode ser amenizada para fazer melhor para o município. Para qual partido vai Gabriel Azevedo? Ainda não sei. Governos Zema e Bolsonaro. Incoerência pura. Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte, autor do projeto de lei do IPTU Verde, que falou com a gente também a respeito de muitos outros assuntos. Nosso convidado de hoje, mais uma vez, aqui no Café com Política. Prazer tê-lo com a gente aqui. Muito obrigado pela entrevista, vereador. Eu que agradeço, Rodrigo, Thalita, ouvintes da nossa Rádio Super. E sempre lembrando, para falar comigo é só baixar o aplicativo Meu Vereador. Se tem um problema no seu bairro, se você quer participar mais das votações na Câmara, Google Play, App Store, Meu Vereador.